Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre santidade. Santidade, eu acredito que ela tem que estar na raiz de um cristão. Ela, ela não pode estar distante de uma vida cristã. A partir do momento que nós decidimos andar com Cristo, que nós decidimos a viver para Ele, a gente procura a querer a santidade. Não é que é um esforço, a gente mesmo que já quer a santidade. A gente procura viver em santidade. Exemplo, se a gente ouvir a música do mundo, a gente deixa de ouvir música do mundo. Se a gente falava palavrão, a gente deixa de ouvir palavrão. Porque antigamente a gente servia outro Senhor, outro Deus, que no caso que não era o nosso Deus, o nosso Pai. A gente fazia os desejos do mundo, as nossas vontades da carne. E a partir do momento que nós decidimos seguir a Cristo, nós já não queremos fazer a nossa vontade, nós já não queremos fazer os nossos desejos, até mesmo as nossas ambições, tudo se torna por esterco por Cristo, amém? Hashtag Paulo falou isso. Amém? E o tema é viver em santidade em um mundo corrupto. O mundo, ele é corrupto. Não no sentido, faz o L, não no sentido disso, mas no sentido que tem muitas coisas que contamina o mundo. Tipo, o Instagram, por exemplo, às vezes a gente tá lá, vê uma imoralidade. Isso acaba nos contaminando. Até mesmo quando a gente vai nas ruas, a gente vê um cartaz assim de uma mulher ou algo assim, isso acaba nos contaminando. Às vezes uma música do passado que a gente ouvia acaba nos contaminando. Tem muita corrupção nesse mundo. Não tem como ficar da corrupção. Mas olha só, vivendo em santidade e o mundo corrupto. E como nós podemos viver em santidade? Ei, meu jovem mancebo, por Cristo Jesus. Por Cristo Jesus nós podemos viver em santidade. O texto base está em Pedro. Olha, inclusive eu estou estudando Pedro. Acredito que eu estou terminando já. É, capítulo 1, versículo do 1 ao 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Sede santo vós em toda a vossa maneira de viver. Eu acredito que é possível a gente ser santo em toda a vossa maneira de viver em Cristo Jesus, mas é claro que nós pecamos. Mas para nós ser santos, assim, eu acredito, pelo menos na maioria das áreas, corrigindo a maioria das áreas, que sempre vai ter alguma que nós vamos ser fracos, que nós vamos estar, assim, não vamos ser tão firmes. Mas sede vós santo, acredito que com o tempo a gente vai lidando com a santidade. Tipo assim, a gente não vai de imediatamente deixar todos os nossos hábitos, todas as nossas vontades que a gente tinha de um dia para o outro. Acredito que com o passar do tempo, a gente vai nos livrando de certos hábitos, de certos desejos, ou de certas coisas de imoralidade, de pecado que nós tínhamos que não era viver em santidade. Mas tem uma coisa, meus irmãos, nós precisamos querer, nós precisamos buscar e me acharei quando me buscar de todo o coração. Está escrito, está escrito, está escrito. A gente precisa buscar. A gente não tem como desejar algo sem buscar. Então a santidade ela deve ser buscada, ela deve ser desejada, ela deve ser almejada. Santo em toda a vossa maneira de viver. Ah, eu vou ser só ser santo na igreja? Ah, eu vou ser só ser santo quando eu estiver com meus amigos? Não, eu vou ser santo no trabalho, eu vou ser santo com os meus amigos, eu vou ser santo jogando, eu vou ser santo no trânsito. Tem pessoa que se estressa com o trânsito, mas eu vou ser santo no trânsito, eu vou ser santo na minha família, em toda a vossa maneira de viver, procuramos ser santo para Cristo. Amém? É, o chamado à santidade, Deus nos chamou para sermos santos, separados do pecado. A partir do momento que nós estamos com Cristo, Deus nos chamou para sermos santos. Deus nos chamou para nós sermos separados do pecado. Deus tem um mundo corrupto e nós decidimos andar com Cristo. Deus fala, não, você agora
não pertence mais a esse hábito, você não pertence mais a essa corrupção, esses desejos, tudo aquilo que você almejava. Agora você é uma vida para mim. E separados do pecado. E Deus nos separa do pecado. Deus vai nos tirar as amizades. Eu acredito que uma vida cristã, acho que o que mais assim, o que pode influenciar muito é a amizade. E eu acredito que se nós abrir mão de certas amizades, a gente consegue mais assim viver uma vida mais para Deus. Tem dois versículos que tá vindo agora, que é sobre Jesus, que ele fala sobre o grão, que o grão que cair só e ficar só, aí esse sim vai crescer e dará muito frutos. E o outro é sobre Paulo, que eu agora me lembro, eu acabei saindo da memória. Santidade é um reflexo do caráter de Cristo, um caráter de Cristo. Quando nós seguimos a Cristo, nós vamos ser parecido com Cristo, vamos refletir o caráter de Cristo. E um dos caráteres do Cristo é santidade. Tem outros caráteres, quando podemos falar sobre os novos dons ou os novos frutos. Vamos falar novos frutos, por exemplo, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Todos esses são uns caráteres de Cristo, mas a santidade também é um caráter de Cristo. E para nós refletirmos esse caráter de Cristo, a gente precisa estar com Cristo. Não tem como por exemplo, eu ser parecido com o meu pai aqui da terra, por exemplo, se eu não estou perto dele, se eu não convivo com ele, se eu até mesmo não o amo. Então, a gente precisa estar com Cristo, a gente precisa andar com Cristo, a gente precisa permanecer com Cristo. Amém? Desafio em um mundo corrupto. Realmente, é um desafio. Não é fácil, não. Não é fácil dizer não ao pecado, não é fácil dizer não às vontades da carne, não é fácil dizer não aos desejos, não é fácil dizer não. Às vezes, tu quer fazer algo que é contra a vontade do Senhor e não é fácil. Isso é um desafio. É um desafio diário. Não é só um dia. Ah, não, eu só vou ter um desafio um dia na semana, não. É todos os dias. Você levantou da cama, você vai ter um desafio de dizer não para o pecado que tanto nos afasta de Deus. O mundo promove valores contrários à vontade de Deus. O mundo promove valores contrários à vontade de Deus. Isso é muito forte. Hoje em dia o mundo diz que valor é ter duas, três mulheres, ficar com várias mulheres. Hoje em dia o mundo diz que valores é usar drogas. E isso não são valores. Valores contrários à vontade de Deus não são valores. Valor é viver em santidade. Isso sim é valor porque eu penso, eu gosto de pensar, que é um valor eterno. Não é um valor passageiro ou terreno. É um valor eterno. A santidade exige escolhas diárias e nossos hábitos e testemunho. Existe escolhas diárias. Ao levantar da nossa cama, a gente precisa decidir, tomar a decisão de falar não, hoje eu vou viver em santidade. Hoje eu não vou ouvir música mudando, hoje eu não vou falar palavrão, ou pelo menos tentar. Não é fácil, não vai ser de uma hora para outra, mas a gente precisa escolhas e escolhas diárias. A gente precisa tomar decisão, a gente precisa tomar escolha. Amém? Como viver em santidade? Separei em 4 pontos. Renovação da mente, em Romanos. Eu só deixei de referência, se você quiser depois você confirma, mas as referências são muito boas. Renovação da mente, Romanos 12. Inclusive é um capítulo muito bom. Renovação da mente. A nossa mente, ela está em constante batalha. E muitas das vezes a nossa mente ela é corrompida, acaba sendo afetada por várias pelos nossos próprios olhos, pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve, a nossa mente acaba sendo afetada. A gente podemos renovar nossa mente em Cristo Jesus e não nos contaminar nossa mente.
A gente pode ser muito fácil influenciado pelo, pela nossa mente, pelo que a gente vê e vai para a nossa mente. E isso fica muito fácil de Satanás trabalhar. Porque, querendo ou não, a gente está vulnerável. Às vezes, eu vou dar um exemplo de mim, que eu gosto, por exemplo, de anime. E muitas das vezes, desses animes que não são, assim, algo muito saudável, nem um pouco, na verdade, a minha mente acaba sendo contaminada. E, às vezes, eu quero me aproximar de Deus, eu quero ter uma relação íntima com meu pai, e a minha mente ela não tá com coisas de Deus. Ela não tá com voltado à santidade, a uma vida de oração, uma vida de leitura, uma vida de adoração, uma vida para Deus, mas sim tá voltada a coisas malignas, por exemplo, no meu caso é anime, no caso lá os demônios lá dos desenhos. Não é desenho, é anime, brincadeira. Mas tem outros casos que pode ser filme de terror, novela, o Big Brother, tem vários, até mesmo a política, para quem aí faz o L. Depender do Espírito Santo. Olha só, a dependência do Espírito Santo. Uma das formas de alcançarmos a santidade, de conseguirmos viver em santidade, é uma dependência do Espírito Santo. Meu pai, eu não consigo parar de ouvir música. Eu não consigo parar de falar palavrão. Eu não consigo parar de fazer algo que é contra a santidade. Aí que vem a dependência do Espírito Santo, Gálatas. Eita, para quem gosta de graça, e Gálatas é o livro perfeito. A dependência do Espírito Santo. Ah, mas eu dependo em ti, Pai. Eu confio em ti que pela sua força, pelo meu esforço, eu vou conseguir parar de ouvir música, eu vou conseguir mudando, eu vou conseguir parar de falar palavrão, eu vou conseguir parar de me prostituir, de me envolver com várias mulheres. Amém? E terceiro, orar e vigiar. Orar e vigiar é um ponto muito importante que nós temos que fazer todos os dias. Orar para nos fortalecer e vigiar para nós não pecarmos. Isso acredito que nós vamos levar todos os dias da nossa caminhada com Cristo. Acredito que todos os dias a gente temos que orar e vigiar. Amém? Não tem como correr, não tem como fugir, não tem como nos deixarmos de cumprir esses dois requisitos, orar e vigiar, nos fortalecer. Amém? Mantém comunhão com os outros irmãos em Cristo. Isso é bem legal. Porque a comunhão, ela leva à questão da amizade. E a amizade, querendo ou não, ela influencia muito. Às vezes, às vezes eu, tipo assim, eu gosto de estar na igreja. Eu amo estar na igreja. Só que às vezes eu não gosto de ficar muito tempo na igreja. Tipo assim, ficar um dia todo na igreja. Aí às vezes tem algum evento que dá para eu ficar um pouquinho em casa, mas seria melhor se eu ficasse o dia todo na igreja. Mas a comunhão com os meus irmãos me dá força para eu ficar lá, porque eu vou estar junto com os meus irmãos. Vou estar conversando, eu vou estar rindo. E querendo ou não, com isso, vem uma santidade de estar com os meus irmãos em Cristo, estar vivendo para Deus, estar na casa dele. Querendo ou não, o pecado assim fica um pouquinho distante, já não fica tão perto assim. Que tão de perto nos rodeia. E a comunhão com os outros irmãos. É, e querendo ou não, a gente vai pegando os conhecimentos, a gente vai pegando uma certa força, um certo vigor. Isso vai nos ajudar a viver mais em santidade quando a gente está com nossos irmãos em Cristo Jesus. Conclusão: santidade é um privilégio e um chamado de Deus. Eu fiquei refletindo sobre isso. Santidade é um privilégio. Se você sente que Deus tocou no seu coração, que você é para viver em santidade, isso é um privilégio. Porque tem muitas pessoas que eu vejo que nem sequer pensam em viver santidade, que nem sequer passa na cabeça deles assim, não, eu vou viver para Deus, eu quero agradar o Senhor, não. De uma forma, de uma forma que eles rejeitam totalmente. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiado por tomar decisões diárias, por viver em santidade. Eu me sinto privilegiado por orar e vigiar, porque santidade é um caráter de Cristo e refletir esses caráter de Cristo pelo testemunho
é um privilégio. Porque nós vamos ter acesso ao céu, brincadeiras mais verdades. Jesus voltará e espera encontrar um povo santo. Amém? Maranata, a hora vem. Jesus, nós esperamos a volta de Jesus, a tão glorioso dia do Senhor. E quando ele vier, ele espera encontrar um povo santo. Como nós podemos ser santo? A gente não, nessa santidade, a gente não está sozinho. A gente está com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos ajuda. Ele nos ajuda a viver em santidade, ele nos ajuda a separar do pecado. Eu acredito que muitas das vezes mesmo o Espírito Santo, ele afastou certas pessoas, ele distanciou, ele me guiou o local aonde eu devia ir, aonde eu devia caminhar. A santidade, ela não é só tu se vira sozinho, não. Tu tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o teu amigo, consolador. É tipo quando Jesus estava com os discípulos, que estava guiando eles. Hoje é o Espírito Santo. Amém? Você tem vivido em uma vida que agrada a Deus? Uma pergunta e fecho por aqui. Você tem vivido uma vida que agrada a Deus? Não é fácil. A gente não é que tenha muita exigência, mas é que o mundo é muito corrupto. Tem muitas coisas que nos distancia, que nos afasta de Deus nesse mundo. É, Viver uma vida que agrada a Deus, mas também não é impossível. É possível sim, a gente podemos agradar o nosso Pai fazendo a vontade dele, estando na igreja, é, lendo sua palavra, orando, vigiando, procurando todos os dias viver em santidade, vencendo os desafios diários e nos dedicarmos ao Senhor. Amém? Essa é a palavra, graça e paz. Até segunda-feira tem vídeo novo.